Paz do Senhor, povo de Deus, aqui quem vos fala é o Felipe Oda, para quem não me conhece. Nós estamos começando mais um episódio do Eclesiacast e, obviamente, eu não estou sozinho. Ó, quem é a minha parceira hoje aqui? Oi, E aí, gente, a Bia? paz. Ela tá com vergonha. Tô com vergonha. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre da nossa missionária Cida Santos. Cida, se você quiser, pode falar um eizinho aí pro pessoal que Oi, nos está gente, a paz assistindo. do Senhor. Hoje vai ser Beleza. muita bênção aqui, só fogo. Glória! Eu tô sentindo aqui um calorzinho do espírito. E Bia, Ler como o de currículo. sempre, ler o currículo aí pra gente daquilo que a missionária nos enviou aí. Ó, Maria Aparecida Barbosa Santos tem 53 anos, Ai, é casada há 37 anos com o presbítero Olímpio. Olha o nome, exótico. Verdade, Olímpio da Olímpio hora, da hora. sobrenome. É mãe de duas meninas, Tamires de 34 e Uhum. Heloísa de 15. Estudante de pedagogia e artesanato. Bem, Também está aprendendo a costurar. Olha Muito só. legal. O hobby dela é cozinhar. Trabalha com missões há 30 anos em todo o território brasileiro, menos em Roraima, é isso. certo? Hum. E em 14 países da Europa e também em alguns países que têm fronteira com o Brasil. É Ou isso. seja, muitas histórias pra contar, né? 30 anos só. Olha que bênção. Olha, gente, como de costume aqui também eu vou estar dando um salve aí para os nossos patrocinadores, né? Então, começando por ele, não menos importante, Pão na Garagem, aqui que vocês vê essas coxinhas, essas, como chama isso daqui mesmo? Goiabinha, goiabona, na verdade, Uma né? delícia. Aquele piscina de chocolate com mirtilo ali. Então, quem nos fornece isso é o Pão na Garagem, que está localizado na rua Galeão Carvalhal, 158, no Jardim Bela Vista, em Santo André. Então, para que você saiba aí aonde encontrar, esse é o endereço. Logicamente, todas essas informações dos nossos patrocinadores, eles vão estar disponíveis aí na descrição do vídeo, tá? Então, partindo para o segundo, Mimos da Mel, que produz essas canequinhas maravilhosas do Eclesiacast, também da Juventude e muitas outras coisas, né? Aqui na descrição das informações que ela nos passou, diz o seguinte: nós desenvolvemos canecas, marca-páginas, chaveiros de resina e camisetas personalizadas. Então, para encomenda, se você quiser entrar em contato, a gente vai estar deixando disponível também aqui um telefone de contato para você fazer essas encomendas, que é o 991416780, beleza? Então procura lá a Mel, que ela vai te abençoar com todos esses mimos. Terceiro deles é o chocolate Laços e Fitas, que eles especificaram aqui, todos os chocolates são artesanais. E para quem já comeu esses chocolates da Dona Dirce, que é uma senhorinha aí, que tem uma mão cheia da glória de Deus, ela faz esses chocolates, dá pra mostrar aqui, Juninho? Ó, tá pegando bem aí? Ó. Jesus. Jesus. Pra quem já come essas delícias aqui, mano, ó, hoje aqui a gente tem umas trufas de sabor misterioso, que aqui é de ninho, ó, trufa de ninho. Tem um outro pão de mel aqui, que se eu não me engano, acho que deve ser pão de mel, com prestígio. E outros chocolates aqui com nozes, com muitas outras frutas exóticas que eu nunca vi na vida. E só tem no chocolate Laços e Fitas. Então, para quem tá interessado, ó, todo chocolate é artesanal. Elas fazem trufas, pães de mel, mimos, lembranças corporativas e também trabalham com datas especiais, como Páscoa e Natal. Então, né, você vê aí, ó, tá chegando, falta menos de 3 meses aí para acabar o ano. Então já vai preparando aí o bolso, porque é para abençoar, tá? E para você que quer abençoar e ser abençoado, para encomenda, o número é 998420480, beleza? E o último e não menos importante, que é o negócio aí esqueci o nome do irmão, do Robson, que ele já esteve aqui, inclusive, num dos programas, né? Que é a Dubencar, reparos automotivos, funilaria e pintura, que se localiza na rua Manuel da Costa 755, beleza? Ele quem fornece todas as bebidas, que nos dá o sustento aqui, que nós ingerimos o líquido, o refrigerante, sucos, então ele é que sempre está nos abastecendo com essas bênçãos aí também. E para você que quer fazer um reparo automotivo, né?
funilaria e pintura no seu carro, no seu automóvel, é só procurar lá o Robson nesse endereço, beleza? De avisos, aqui a gente tem, como todos já sabem, né? Hoje, inclusive, nós estamos gravando numa sexta-feira, 8h30 da noite. Já começou, faz 30 minutos, a oração da juventude. Então, todas as sextas-feiras, às 8 horas da noite, no endereço Avenida Goiás 160, na Igreja Evangélica Canaã, numa salinha exclusiva para os jovens terem o seu momento de oração em comunhão. Então, para você que está interessado em participar desses momentos com a gente, é só procurar a gente aí pelos comentários também, se você quiser ser adicionado no nosso grupo, que é a Caverna do Adulão, né? A gente sempre está mandando as notícias e as informações lá. Deixe no comentário se você quer participar, que a gente adiciona lá no grupo e você participa com a gente desses momentos de comunhão e de oração, que tem sido bênção. Tem crescido cada vez mais, Cida, Que também. maravilha. Muitos jovens sedentos e com sede e fome do Espírito. É verdade. Outro aviso, o último aviso, na verdade, e não menos importante também, é que voltou os ensaios do Agnus Dei. Os ensaios acontecem todos os sábados às 5 horas da tarde. Então, para você também que quer participar do coral jovem, jovens de 0 a 100 anos podem participar desse coral, beleza? Então, se você quiser participar, procurem a gente aqui pelos comentários também, ou a gente pode deixar as informações, né, Juninho? Na descrição aí do vídeo, para quem você pode mandar uma mensagem, entrar em contato para fortalecer aí cada vez mais, porque o coral também tem crescido cada vez mais, né, Muito, Mi? graças a Deus. Glórias a Deus por isso. E neste momento nós vamos ter uma ministração fortíssima da missionária Camilete, ou mais conhecida como Ana Beatriz, ou Bia, ou Ana. Ou japonesa, japa, o que vocês quiserem me Glória, chamar. então vamos que vamos, Bia. Deixa Deus te Gente, usar. Vou ler aqui Mateus 7, versículo 1 e 2. Fala assim: Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. E aí, eu venho aqui também para Mateus 3, eu vou ler do versículo 1 ao 8. Mas, na verdade, eu poderia só parar ali, em Mateus 7, do 1 e 2 e entregar, porque a palavra é muito objetiva. É o ser humano que complica. Mas, vamos continuar. Aqui, capítulo 3, versículo 1 a 8. Fala assim: Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: Arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: Raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira do que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Gente, quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu pensei assim: nossa, como João Batista era grosso. Que pessoa grossa. Bruta. Nossa, meu Deus do céu. Mas aí, para eu pensar e cheguei à conclusão de que não é João Batista que foi muito bruto. Nós que somos muito moles. Não queremos encarar a realidade dos fatos. Que nós, seres humanos, somos imperfeitos. Certo? Só que a gente está numa época em que tudo dói, tudo machuca, e a palavra de Deus, ela vem para confrontar. Como eu disse, a palavra é muito objetiva. Deus não tem que ficar pensando: ai, será que vai ficar chateado? Não, irmão, você tem que aceitar o seu erro, pensar: ó, aonde eu estou errando. E por que eu li do Sermão do Monte, que ele fala sobre não julgar? Porque muitas das vezes nós, cristãos, julgamos uns aos outros, sem perceber. Às vezes você vê a atitude da irmãzinha e fala: nossa, tá errado. Quando, na verdade, você também tá fazendo muitas coisas erradas. Então, já é um tempo que precisa de arrependimento. E uma coisa que acho que vai ser um pouco bruta de dizer, mas minha mãe sempre fala pra mim tomar vergonha na cara, reconhecer os fatos. Por quê? É João Batistinha. Jesus nos ama, certo? Deus
deu seu único filho para que ele morresse por nós. E em Romanos 8, Paulo fala que nada nos separa do amor de Deus. É claro, Amém. e a graça nos alcançou? Sim, mas nós seres humanos temos que ter a consciência de que somos pecadores e falhos. Ninguém é melhor do que ninguém. Então a gente tem que aceitar que sem Cristo nós não somos nada. Nós não somos bons, não somos. A nossa natureza é má. Desde a queda do homem, a gente já nasce mal. Você não é bom porque você vai na igreja de domingo a domingo. Não, você está fazendo o mínimo como cristão. Agora, o que você precisa fazer todos os dias é perguntar: Deus, aonde eu estou errando? E por que eu falei de raças de víboras? Porque muitas das vezes a gente participa desse grupo. E a gente acha que não, porque vai no culto de domingo a domingo, você escuta o Rogério falar, o pastor Anderson, adoro seu pai, não tô julgando, adoro eles. Mas a vida com Cristo é mais do que no culto de domingo. É o dia a dia, você reconhecer que você é falho. Não seja como os fariseus, os saduceus que se achavam que eles eram bons, que eles eram santos. Não, ninguém é. Nós não somos bons. O ser humano não é bom. Nós nos tornamos algo quando aceitamos Jesus como nosso único, suficiente Salvador. Entendemos que Ele é a verdade e a vida. Irmão, você não é bom. Jesus é bom. Jesus é perfeito, maravilhoso. Apocalipse 22, se não estiver confundindo aqui, vou até falar bobeira. Fala que ele é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. Ele é, você não. Ele é. E também no 17 fala que o Espírito e a noiva dizem vem. Então, assim, você tem certeza que você quer que Jesus volte? Porque se você continuar nas mesmas atitudes, não reconhecendo que você é falho, sinto lhe dizer, um lugar muito quente, que só tem sofrimento e ranger de dentes, te espera. É a realidade que a gente precisa encarar. Jesus está voltando. A gente não tem mais tempo de ficar, ai, porque machucou? Ai, porque foi muito dura a palavra. Não, irmão. Não. A palavra é objetiva, o ser humano complica. Então, eu acho que é um tempo de arrependimento. Jesus te ama? Sim, ele te ama, mas você precisa reconhecer que você é falho. Você não é bom. Jesus é bom e ele te ama, mesmo você sendo pecador. A gente tem que lembrar isso todos os dias, né, irmã? Todos os dias. Nós não somos bons, somos pecadores, mas mesmo assim, Cristo nos amou e a graça nos alcançou. E por isso, aí nós nos tornamos alguma coisa, porque Jesus nos ama e nos escolheu. Glória a É Deus isso, por galera, isso. que eu tenho que falar. É muito bom saber disso, porque eu vejo que todos os episódios Deus se faz presente desde o início. E ontem mesmo eu tive, né, no episódio passado, no caso, para quem tá vendo, eu tive a oportunidade de trazer a reflexão que eu mencionei, Gênesis 3, que fala justamente sobre a queda do homem. Sim. E como o salmista, ele retrata isso no capítulo, não, no número 51, quando ele fala que, quando ele tem a queda, né? Quando o profeta Natan vai exortar Davi a respeito da queda que ele teve com Betseba, e ele fala, né, que o meu pecado, a gente sempre tá com o pecado a nossa diante. Sim, exatamente. Mas só que o mesmo salmista, no Salmos 23, falam que a bondade e a graça de Deus sempre nos segue. Então a gente sempre tá nesse meio termo, né? Tipo assim, a gente sempre tá no meio, sempre com o nosso pecado adiante, mas a bondade de Deus e a graça e a misericórdia nos seguindo sempre. É a perseguição divina, né? Exatamente. E isso é bom demais saber porque, mesmo a gente sendo pecador e falho, Deus sempre nos segue. Sempre quando a gente está correndo para fazer o mal por nossa natureza pecaminosa, Deus sempre está com essa perseguição divina de amor, de graça e de misericórdia para nos socorrer, né? E acho que é interessante demais. Glória a Deus pela sua vida, Bia. Amém. Que Deus continue te usando muito, cada vez mais. Deixa Deus... Mano, eu senti a Camila aqui do meu lado. Juro pra você, ela falando assim com o maior amor e maior exortação, assim, muito fofo. Mas assim, Deus fere, mas também ele cura, né? Exatamente. Então, glória a Deus por isso. Miss, quer falar alguma coisa a respeito dessa reflexão? Não sei se quiser comentar também, ou a gente pode já partir para a nossa conversa. Não é importante falar, porque João Batista, né, era um nazireu, foi separado. Todas as pessoas a quem Deus separa para um propósito, é até um clichê essa frase, mas é muito verdadeira. O escolhido não tem escolha. Verdade. Então, Deus só dá uma opção, ou vai ou vai. Verdade. E a função dele era essa no reino.
né? Cada um tem uma função no reino. Então a função dele era essa. E não é nem dizer que ele era duro, é porque o coração da pessoa era duro. Então, quando você vê uma montanha de pedra, não de terra, né, de pedra, tem que ser. Eles colocam dinamite e colocam aquelas britadeiras, né, para arrebentar, porque existem corações muito endurecidos. Verdade. E a forma do confronto de João alcançar aquelas pessoas era essa linha de mensagem. Tanto que os fariseus, né, e os religiosos iam lá para ficar ouvindo ele falar, né? E o discurso era o mesmo, a pregação era a mesma, né? E ainda dizia raça de víboras, né? E por que ele chamava de víboras? Porque a cobra, né, a serpente não tem audição. Então ele dizia, vocês são igual a serpente, vocês não ouvem, né? Vocês não ouvem o que eu estou pregando. Ele dizia, vocês são as raças de víbora. Então, era um discurso pesado, mas que alcançava. E as pessoas vinham ouvir. Então, era um culto que, se fosse nos dias de hoje, muita gente não frequentaria. É verdade. Né? É verdade. Poucos frequentariam. Sim, Mas a verdade, ela liberta. é verdade. Né? E tremenda essa palavra. Se começar, vai virar vigília. Glória. É legal também porque você vê que a exortação e a resposta à exortação, ela é o termômetro de como está seu espírito, né? Se você aceita realmente a exortação de uma forma receptiva, é porque o espírito, ele consegue trabalhar facilmente no seu coração. Não que isso seja impossível, porque para Deus nada é impossível. Né? Mas só que a resposta que um coração dá a essa exortação diz muito sobre como o espírito tá, o espírito da pessoa tá, né? Só aceita a exortação quem é humilde. É. Né? Quem tem um espírito humilde, ele recebe. Aí ele diz a verdade. Bem-aventurados, né? É. Aqueles humildes de coração. Isso. Glória a Mas o arrogante não aceita. O soberbo não aceita Verdade. ser exortado. Ele só quer ser massageado. É Verdade. diferente. É isso aí. Então, Miss, pra gente começar aqui, a gente sempre tem o costume, né, de perguntar pro convidado que imagine que a gente esteja chegando numa biblioteca ou num lugar assim especial em que tem vários livros. E, né, em uma prateleira específica a gente tem lá o livro da Cida Santos. O que estaria escrito nos primeiros capítulos, nas primeiras páginas desse livro? Desde a infância, lá, de como que você Deus conheceu? escolheu o improvável. Olha só. Aqui, ó. Olha aí, tudo a ver. Aqui, ó. Deus escolheu alguém que era improvável. Esse seria o título do meu livro. E eu fico muito emocionada quando eu falo sobre, né, a escolha de Deus na minha vida. Com certeza não chegaria a tudo isso, Sim. né? 30 anos hoje de ministério, para a glória de Deus. Vai completar 30 anos, né? Quando que você completa? Eu acredito que agora, entre novembro e dezembro, devo completar os 30 anos redondinho, né? Caminhando para lá. Que bênção. Bênção. E como que foi essa sua caminhada desde a infância, assim? Você já foi convertida desde o berço? Ou não? Teve um encontro com Jesus na caminhada? A minha infância, eu sei muito pouco, assim, eu sei do que minha mãe falou, né? A minha mãe contou uma história para mim, é o que eu sei. Eu sofro de um abuso sexual, né? E uma infância de rejeição, de muita dificuldade. Com 5 anos de idade, a minha avó aceitou Jesus. Bênção. E aí eu era a companhia de minha avó. Minha mãe não era crente, minha mãe tinha uma vida muito perturbada, né? A gente hoje entende o que era essa perturbação, era demônio mesmo. Então era uma rejeição muito grande. Mas eu tinha uma avó que me levava em todos os cultos, todos os ciclos de oração. Eu digo que eu sou cria de ciclo de oração. Glória. Os jovens da igreja me chamavam de velha, porque eu andava com as velhinhas. Usava coque também. Quase coque. E com isso daí, a minha fuga era a igreja. A gente morava perto da igreja. Eu digo que eu era pobre com louvor, né? A gente era pobre de marré de si mesmo. E eu tinha um vestido para ir para a igreja. Era um cor de abóbora. Esse aqui não é todo, mas era uma abóbora bem forte. E eu toda vida muito grande,
Então, os jovens, né? Vocês são jovens, vocês são terríveis. Eles me chamavam de abobrão. Deus sabe. Eu falava, já viu abobrão? Era eu. E eu não perdia culto. Eu não queria saber se eu estava com a mesma roupa no culto. E eu tinha uma sandália, essa sandália tinha que durar o ano inteiro. Eu ia de chinelo até perto da igreja. A gente não tinha calçamento, né, em Rio Grande da Serra. Então sujava de barro. E perto da igreja tinha lá uma casa lá que tinha uma torneira, lavava os pés e botava a sandália para ir para o culto. E ali naquele ciclo de oração, Deus começou a fazer promessas. Né? Eu criança não sabia. E a igreja que a gente frequentava era ligada, era a Igreja Batista ligada aqui na Vila Gerte. Ah, sim. A Igreja Batista aqui do Pastor Pastor Mário. Eu fui batizada aqui na Igreja Batista, Pastor Mário, quase me matou afogada, tudo bem. Tá perdoado, Deixa por uns pastor. 15 segundos debaixo d'água. E até uns dias desses, a gente, antes de mudar, eu ainda tinha um certificado de batismo. Deve estar perdido lá dentro de casa, Não, lá, tem alguns livros lá. E aí, com 11 anos, nós mudamos. Eu tinha 11 anos de idade, mudamos perto de uma Assembleia de Deus e ficamos congregando, né? Até um dia desse. Né? E ali foi onde que eu comecei a cantar, né? Na Vila Gerte. Ou Não, lá já na Assembleia de Deus, é. Ah, sim. E já comecei a cantar, só que eu era semitonada. E eu queria cantar mais que todo mundo, mais alto que todo mundo. E eu queria cantar em todos os grupos do coral, e eu fui expulsa do coral. O regente do coral me expulsou do coral porque eu era semitonada, eu não conseguia e ainda cantava mais alto. O que seria semitonado, para quem não Você sabe? não fica no tom, né? Ah, Então você começa no ré, semitonada. Tonada. Semitonada é um jeito chique de É falar meio que desafinado isso, é isso mesmo, né? Chatear os irmãos. É isso. E aí ele falou assim, olha, Cida, você vai ter que sair do coral. Ah, aquilo ali acabou Que dó. comigo. Meu Deus. Mas foi, como a minha avó sempre foi uma mulher de oração, e eu falava, avó, e agora? Minha avó vai orar. E eu comecei a orar. Senhor, afina minha voz, afina minha... E eu tive um sonho. E o sonho, eu sonhei que tinha um homem no sonho, e ele tinha uma bandeja, e ele tinha uma chave de fenda na bandeja. E ele vinha, pegava a chave de fenda e começava como se o meu pescoço tivesse parafuso. No pescoço. É. E eu acordei com dor, como se Olha alguém só. tivesse Meu tocado. Deus. Tudo bem. Passou o sonho, falei para minha avó, pode ter sido de barriga cheia, né? E quando foi num culto, não tinha ninguém para cantar, naquelas oportunidades, aqueles cultos, né? Comprido da igreja, canta vários grupos, depois canta alguém para tirar oferta. Sim. Mas não tinha ninguém. Aí tem alguém que quer cantar, eu fui. E eu comecei a cantar, e eu comecei a me ouvir, mas eu não estava conhecendo a minha voz, estava diferente. E naquele dia eu entendi que Deus tinha afinado a minha voz. Você vê, né, que coisas, quando você pede alguma coisa para Deus Sim. por necessidade e também que é para Sim. glorificar o nome dele, Sim. Ele faz, né? Eu digo que toda oração que é para glorificar Deus tem resposta. Toda oração. Se vai glorificar Deus, Deus responde. Sim. E até o pastor na hora ficou me olhando assim, tipo, o que aconteceu com essa garota, né? E aí eu comecei a ter oportunidade, eu sempre cantava os mesmos hinos, né? Eu não tinha aquele repertório extenso. E eu me lembro que eu cantava muito hino. Por mim, Jesus sofreu, de Chile Carvalhais. Vocês não eram nem nascidos. Esse a gente não conhece, mas se der uma palhinha aí em qualquer uma da harpa, pode ser que a gente Sim, eu sou arpeira, Aí, ó. gosto. E aí fui crescendo, e aí foi tornando mais forte aquele desejo pelo louvor, né? Aprendi a tocar 3 notas, né? No violão na igreja, e segue até hoje, não consegui multiplicar. Mas só que aí, durante toda essa caminhada, você chegou a fazer aula de canto ou de música alguma vez ou Muito não? pouco, muito É porque pouco. a Assembleia, eu sei que ela tem um peso muito forte Sim, em musical, né? tem. Investe muito nisso. Tem. Eu fiz algumas coisas, algumas técnicas, né? Mas assim, eu casei muito cedo, né? Não sei, já posso contando Pode, a história, pode. né? Quantos anos?
Então, aí eu conheci um casal que foi da Vila Gerte na época, na Igreja Batista, e era uma missionária. E ela contou a história dela muito parecida com a minha. E eu olhei para ela e falei, eu quero ser missionária. E ela falava assim, mas eu sou filha única. E minha mãe falava, você não vai viajar, não vai ser missionária. E ela orava, Senhor, me dá um marido, que aí eu vou ser missionário, vou casar, vou ser missionária. E Deus deu para ela um esposo, e eles foram para o campo missionário. E eu, com 9 anos, comecei a orar que eu queria um marido. Eu não sabia nem o que eu estava pedindo, mas a minha intenção era, eu quero ser missionária. E um dia minha avó ouviu minha oração, me deu uma coça mesmo, né? Coça, para quem não sabe, é uma surra, né? E falou assim, eu vou acabar com o seu fogo. Ela achou que eu estava, né? Mas é que eu queria ser missionária. Eu, na minha cabeça, meu entendimento é, se eu casar, eu vou poder ser missionária. E com 14 anos, uma irmã da igreja faleceu. E no velório, meu esposo, né, que era da família, foi lá no velório. Ele morava aqui no Canindé, em São Paulo. Foi lá em Rio Grande da Serra. E aí eu conheci ele, meu preto. Olímpio. Da hora tantos. Que bênção. Nossa. E aí, com 15 anos, fiquei noiva. Ele estava com 22, né? 22, 23. E com 16 anos me casei. E ele com 24 anos. Nos casamos. Agora, em dezembro, 19 de dezembro, completaremos 37 anos de casado. Bênção. Para a glória de Deus. Bênção. Nossa. E você é mãe de 2 meninas, né? 2 meninas. E como é ser mãe de 2 meninas? Eu, particularmente, quero ser mãe, então eu preciso de alguns conselhos. Ser mãe de menina não achei difícil, não. Acho que se fosse menino, seria mais difícil. A Tamires é a primeira, né? Eu tive muita dificuldade para engravidar. Foram 3 anos de busca, de oração. E Deus preparou uma médica que diagnosticou o que eu tinha, né? E depois eu engravidei. Então a Tamires foi um milagre mesmo de Deus. Tamires vai fazer 34 anos, né? Casada, ela é assistente social. Então ela já tem, Deus abençoou ela, tem a vida dela, né? Tô orando para vir os netos, mas essa geração só quer gato, ela adotou 2 gatos. Pai e mãe de pet, né? Eu falei que eu tenho promessa de ser vó de gente, não de bicho, né? Oremos. E Tamires cresceu, né? Eu já estava no ministério, na obra. E minha mãe, depois de aceitar Jesus, minha mãe é minha parceira hoje, né? Foi quem criou a Tamires para mim e para a obra. E depois de 19 anos, Deus cumpriu uma promessa que me daria mais uma criança, e veio com 19 anos de diferença a Heloísa Pérola. E foi um susto muito grande, ninguém esperava. E quando eu me vi grávida, e agora? O que eu vou fazer? 19 anos depois, com o ministério, o que eu vou fazer com uma criança agora? E aí, aquela crise assim, o que eu vou fazer? Eu fui num culto. E lá Deus usou uma pessoa e disse para mim, não rejeites o presente que eu te dou, é uma pérola. E aí eu já sabia que era uma menina. E o Senhor disse, quando o teu ministério terminar, o dela vai começar. Olha só. Então eu já sabia, com 2 meses de gestação, que viria uma menina. E hoje o nome dela é Heloísa Pérola. Para cumprir a palavra que o Senhor falou. Nossa, que bênção. E como é conciliar o ministério, ser mãe, ser esposa, como que funciona? É difícil. Tem hora que a gente pira o cabeção viagem, mesmo. viagem, Muita coisa. É uma renúncia, né? Ainda bem que eu digo que tinha que ser o Olímpio mesmo. Porque é muita coisa. Nós temos temperamentos totalmente diferentes, né? Eu sou uma sanguínea. E ele é um fleumático colérico, né? A carinha dele. Ele é da hora. Ele é da hora. E tem hora que eu tô assim muito estressada e ele segura a corda, né? Porque é muita atividade. Eu em casa não sou a missionária, né? Eu sou dona de casa, sou esposa, sou mãe, eu tenho cachorro, eu tenho que ir no mercado, eu faço comida, eu limpo casa. Então é nenhuma atividades para fazer. Mas eu também sei o momento de parar, né? E era um sonho fazer uma faculdade, era um sonho que eu tinha. E eu sempre orei e falei, Senhor,
abre uma porta, né, para mim. E quando foi o ano passado, Deus abriu a porta. E eu comecei a fazer a faculdade de pedagogia, né? Estou agora Legal. no 4º período. É desafiador. São Imagino. 8 semestres? O meu, semestre, não? 6, no meu é Seis seis semestres. semestres, é. Hum. E agora eu vou começar os estágios, então eu dei uma freada, né, para fazer essa parte. Então, assim, eu estou um pouco mais tranquila, Sim. mas eu já tive naquela pegada de chegar na terça e na quinta tá viajando. Eu fiquei agora 52 dias na Europa, Legal. cheguei, fiquei 2 semanas em casa, depois 22 dias no Acre. Meu Meu Deus. Deus. Então, assim, é uma agenda pesada, mas graças a Deus que Deus tem abençoado a nossa casa, né? As meninas têm entendido que eu amo muito esse texto que eu separei aqui, que fala sobre a preciosa semente que você leva gemendo e chorando. Sim. O que é gemer e chorar? É essa renúncia que a gente faz, né? Deixar a casa, deixar o seu conforto, deixar a sua família. E esses dias o Olímpio não estava bem, então você vai preocupado, né? Porque é muito desafiador. Sim. Mas a Bíblia continua dizendo: voltará sem dúvida com alegria, Amém. trazendo consigo seus molhos. Então são molhos espirituais e também são os molhos materiais para abençoar a casa, né? Tem sempre um presentinho, tem sempre, né, uma coisa para trazer um conforto para a família, porque Deus, ele é um Deus abençoador. Eu digo que o missionário, ele vive da moda do quimi. Conhece a moda quimi? Não. É quimidão. Então, assim, um dá uma coisa, esse aqui eu ganhei, esse aqui eu ganhei, então, assim, sabe? É o quimi. É a moda do vaso é quimidão. Mas eu vejo, assim, tudo isso eu vejo a mão de Com Deus, certeza, né? né? A E mão de é Deus. bonito isso também, porque, logicamente, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, né? Sim. Mas quem tem o reconhecimento desse chamado, essa escolha por Deus, né? Tem que se reconhecer de que o ministério é maior do que a sua vida. Sim. Então, tipo assim, essa vida diária de uma pessoa que foi chamada por Deus é uma vida de renúncia, né? Olha, é uma coisa assim, eu falo para Jesus todo dia, está na hora de eu aposentar. 30 anos, né? Olha vocês aí com muita lenha para queimar, todo jovem, Glória. cheio de fôlego, né? Mas assim, Deus tem sempre falado, continua, continua. Quando eu penso em parar, Deus cria um caminho, vou te levar ali para você dar um passeio, para você dar, né? Para ver se anima um pouco. Mas eu entendo assim, muitas pessoas se chamam, é muito diferente. É verdade. O chamado e de que quem se chama. Porque quem é chamado, o próprio Deus cria Isso é o verdade. roteiro, o Não caminho. tem como escapar. Né? Não. E Deus abre portas, Deus te leva, sabe? Você não precisa, eu vou até usar uma palavra meio chula, você não precisa arrombar a porta. Deus abre, É verdade. entendeu? Você, em todos os segmentos, a gente vê pessoas que às vezes usa de má fé, puxa o tapete do outro. Todos os segmentos têm. E no ministério também Com tem. certeza. A gente não pode ficar maquiando, dizendo que tudo é florzinha, agora é só a vitória, não. Tem sim, tanto que Davi, a Bíblia fala sobre os inimigos, né? Mas quem é de Deus, o próprio Deus cria situações. Vê a história de Isaac. Os homens vinham e entulhavam o poço. Ele cavava o poço, vinha e entulhava. Até um dia que ele falou, quer entulhar, pode entulhar. Aí Deus pegou e criou um lugar para ele lá e disse, agora tem uma fonte. Então há uma diferença de um poço e uma fonte. Porque a fonte nunca seca. Glória a Deus. Então o próprio Deus cria situações, Sim. sabe? E o chamado que Deus me deu é algo tão assim interessante que o próprio Deus foi me levando. Eu tenho um CD que, esse 4º CD aqui, Acho que já seria legal, já emendar, pegando gancho. Quer que eu faça, Juninho? Porque a missionária, para quem não sabe, ela
E uma coletânea aqui de muitos CDs, né? Muitas músicas, muitos louvores. É. E a gente vai estar aqui, enquanto ela vai falando, eu vou Vou falando. gravando aqui. Eu vou sair da mesa para mostrar para vocês aí. Tá bom. Então eu vou começar aqui pelo primeiro, né? É Poder de Deus. Esse aqui. Eu tive só que tirar a foto que eu não achei a capa dele, original, mas esse CD tem uma história. As canções desse CD, quase todas, Deus me deu embaixo de um pé de... Como é o nome daquela fruta? Cambuci. É uma fruta que tem lá na nossa região, em Rio Grande da Serra. O pessoal faz compota, bem gostoso. E eu pegava o violão e Deus me dava as composições. Legal. Mas eu orava e dizia assim, Senhor, eu não sei trabalhar. Eu não sei, como é que eu vou trabalhar? Eu tenho a promessa, o Senhor está cumprindo a promessa. Quantas vezes Deus usou a vida do pastor Rogério, que eu conheço o pastor Rogério há 30 anos, e usou ele dizendo para mim que eu ia gravar, que eu ia viajar. Mas eu dizia, meu Deus, como que eu vou começar isso? E aí, Deus preparou e me deu um trocadinho, juntei e fui numa gravadora, a Conde Sazedas, né? Que ali era o top, né? Era o top, né? E aí eu cheguei lá com uma minha fitinha cassete, com a voz guia, e entreguei quanto é, tal, paguei, e começou aquele processo de estúdio, né? Colocou os instrumentos que era o que eu podia pagar. Sim. E aí quando terminou, estávamos saindo na transição, saindo do LP e entrando para o CD. Olha só. E aí eu falei, e agora? Porque eu não tinha dinheiro nem para fazer o LP, que não adiantava mais, e tão pouco CD que era caríssimo. Então eu fiz a fita cassete. Gente, aquela fita cassete, vocês não têm noção. Quando a gente colocava no ponto, que a gente usava caneta para colocar no ponto, e colocava, quando aquele toca-fita não mastigava, Nossa, aí tinha ou então tirava do ponto. Ai, gente, pense, que tormento. na luta. Bom, graças a Deus passou. Sobrevivi. Graças a Deus, as mídias digitais. Sobrevivi. E aí eu fui buscar e eu cantava as canções na época da Sofia Cardoso, minha amiga até hoje. E nesse dia ela estava no estúdio, que o estúdio era da tia dela. E aí quando eu vi ela, eu comecei a chorar, fiquei emocionada, né? E aí ela um João Batista, né? Muito dura. Que isso, irmã? Para de chorar. A glória aqui é de Jesus, desse jeito. Aí eu disse, eu fui enxugando as lágrimas. Aí eu disse para ela, que eu canto suas canções, né? E eu fiquei emocionada, tá? Aí ela, o que é isso aí? Eu falei, é meu primeiro trabalho, né? Aí ela disse, você não vai fazer CD? Eu falei, eu não tenho dinheiro. Qual que é a sua gravadora? Eu falei, não tenho. Aí ela pegou, abriu a Bíblia, aí ela virou para a tia dela, que era a dona da gravadora. Tia, você não queria uma cantora? Tá aí a cantora. Olha só que bênção. Aí ela, não, mas o CD não, o tape dela é muito fraco. Quer dizer que os arranjos, né, estavam muito pobre. Aí ela, não, vamos fazer uma música, eu ajudo. Olha só que bênção. E aí a tia dela foi, pegou que é o título, né, Poder de Deus, puxou da gaveta a letra e na hora ela já pegou o violão, já botou a melodia, já gravou o tape, mandou ensaiar em casa, na outra semana tinha que botar a voz. E aí já incluiu no CD, já foi feito o CD aí, né? E aí a Sofia Cardoso falou assim, Deus mandou eu te ajudar. Então foi uma resposta de oração. Que bênção. A Sofia Cardoso, na época, ela era a Cassiane do momento. Foi quando estourou a música dela nos Gideões Missionários, né? E era, talvez vocês já até ouviram. Deixa o Espírito Santo te envolver. Muito conhecida essa canção, no meio pentecostal. Depois ela fez uma outra chamada Lá vem o varão. Todo mundo cantava, congresso, meu Deus, só dava Sofia. Então ela era a Cassiane do momento. E aí ela disse, Deus mandou eu te ajudar. Bênção. E quando ela disse isso, ela falou para a secretária dela, todos os convites que sobrarem, passa para a Cida. Que bênção. E aí foi quando eu comecei, né? Já comecei andando muito, porque eu chegava na terça, na quinta eu já estava viajando
E viajei pouco na época de avião, Uhum. viajei muito de ônibus, Cuiabá, aquela região norte. E aí Deus foi começando a soprar. E aí, no caso, a princípio, você fazia essas viagens Isso. para ministrar. Só canção. Só canção. Só louvava, E só aí, a louvava. questão, tipo, de você ministrar a palavra, A aí vem palavra, depois desse processo, né? depois. Eu já tinha feito o curso teológico, porque na época o nosso pastor, ele falou que para dar aula de escola bíblica dominical tinha que ter o curso teológico. Então eu fiz, mas eu não exercia a ministração da palavra. Então era só louvor mesmo. E depois de uns 15 anos, mais ou menos, 17 anos cantando, aí um dia com a Sofia, né, numa viagem, faltou o pregador não apareceu. E aí foi aquele desespero, e aí perguntaram para ela, mas Sofia, sua amiga não prega? Ela disse, prega. Eu não pregava nada. Contava historinha para as crianças na escola dominical. Você imagina um congresso com mais de 1000 pessoas. Meu Deus do céu. E aí eu fiquei olhando assim, mas sem entender. Aí ela virou para mim e falou assim, você vai pregar. Jesus. Gente, acho que foi a pior pregação da minha Você lembra vida. exatamente? Não, nem lembro, não lembro de nada. Deu um apagão assim. E eu só olhava assim para aquela multidão. E eu dizia assim, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Eu só falava assim. E aí eu fui cantar um hino. Eu não lembro mais qual CD que eu tava. Eu acho que era no quarto No CD. caso, esse daqui que você tinha mostrado. Esse foi o primeiro. né? Esse foi Tá. o primeiro. E aí depois eu fui cantar um louvor e Deus, por sua misericórdia, começou a batizar com o Espírito Santo, começou a batizar crianças. Glória a Deus. Que bênção. Então, assim, foi aquele mover espiritual que tomou a igreja que não precisou pregar. Então, eu só dei assim, uma palavra de poucos minutos e Deus encheu a igreja. Então, não teve pregação, foi só a glória de Deus. Eu acho que Deus falou assim, minha serva, vou te salvar hoje. Mas vai ler a palavra. Se prepara para as próximas, né? Para, Tivaça. Né? Então, depois desse louvor, eu fiquei 5 anos com esse CD. Uhum. E aí, quando um dia eu tive um sonho, e nesse sonho eu via um cordão umbilical que ligava a mim e a Sofia. E eu vi uma tesoura que cortava. Olha só. E no outro dia a Sofia falou assim, Deus mandou até hoje. Agora você está pronto para caminhar sozinha. Olha só. Que Nossa. tremendo. E aí eu gravei o segundo CD, que foi esse aqui. É para marchar. Dá para mostrar aí? É para marchar. E esse louvor tem esse CD, tem essa canção, É para marchar. É um Que é a primeira, né? louvor Aqui. pentecostal, né? Bem pentecostal. Cabelo E perfeito. muito cantado, o ciclo de oração, né? Aqueles grupão gosta. E depois aí, e nesse CD tem um hino aí chamado A Vitória é Tua. Acho que é isso? A vitória é A tua. Vitória é Tua, não? Receba a vitória. Receba a vitória. É. Receba a Vitória. vitória. Esse louvor Deus me deu em casa. E este louvor, um dia a Sofia falou assim para mim: Cida, vamos comigo no Pará? E Deus falou para mim que a gente morou numa casa, no porão de uma igreja. Nós morávamos de aluguel. E eu pedi para um pastor: Pastor, deixa a gente morar numa casa da igreja, para a gente juntar um dinheiro, para a gente comprar um terreno para sair do Sim. aluguel. E era a única casa que tinha, era essa, era um porão mesmo, e em cima de um brejo. Não sei se vocês sabem o que é brejo, né? Aquela terra úmida. Então, o chão era molhado, as paredes, eu perdi todos os móveis. Caramba. E aí, Deus me deu esse louvor, receba a vitória, dentro daquele local. E o Senhor disse, eu vou te dar a tua casa. E o Senhor falou para mim, eu vou te dar um estado do Brasil. Eu vou te dar a tua casa. E eu fiquei orando, o Senhor, eu falei, Senhor, não sei como que o Senhor vai fazer, eu só sei que o Senhor vai fazer. E aí eu fui com a Sofia para levar a bolsa dela na viagem, eu era só intercessora dela. Quando a gente chegou lá em Belém do Pará, num congresso, era para os jovens, tinha mais de 1.500 jovens na igreja, as igrejas do Pará são muito grandes. E ela me apresentou como a intercessora dela. O Olímpio estava desempregado, e eu fui nessa viagem com R$2 na carteira, era o que eu tinha, e uma caixa com 100 CDs, na época,
A Tamires, ela devia ter uns 4 anos, né? 4 a 5 anos. A gente pensa na prova, era o tempo da prova mesmo, Bem, sabe? Prova mesmo. Que a gente falava, Deus, só tinha uma janela do céu para olhar, não tinha lugar nenhum. E eu falava, meu Deus, ninguém vai comprar um CD, porque as pessoas só compram aquilo que ouve. Ninguém estava me ouvindo, porque a cantora oficial era ela. Uhum. Mas numa manhã ela falou assim, Cida, eu estou meio indisposta, eu não vou. Você vai. Eu disse, então tá bom, eu vou. Só que os irmãos queriam ela, né? Porque ela era convidada. Mas tipo assim, não tem tu, vai tu mesmo, né? E eu fui, peguei minha caixa de CD, botei debaixo do braço. E aí o irmão falou assim, tá intercessora da irmã Sofia. Aí eu peguei minha carta de recomendação, que a gente andava, né? A gente é crente raiz, né? Carta de recomendação, tá aqui a carta. Aí ele, olha, ela é cantora. Quando falou os jovens, né? Cantora, cantora. Aí o irmão disse, você vai cantar só um hino. Sabe, de aprovação, faz você orar, faz você buscar Isso é verdade. ao Senhor. E eu orava tanto, sabe? Eu buscava tanto ao Senhor. E a diferença do louvor com a pregação é, o louvor, ele já está decorado. O que você precisa? Só de unção. Porque a letra é a mesma, né? A melodia é a mesma. Mas a diferença é que a unção é fresca. Então você precisa orar, né? A unção de ontem é igual o maná, já foi. Você precisa de hoje, uma unção nova. Então eu buscava muito, Senhor, me dá unção, eu quero ver batismo, eu quero ver cura, eu quero ver, Senhor, as pessoas sendo curadas, batizadas, renovadas. Então eu buscava muito isso. Então quando eu pegava no microfone, parecia que eu via saindo faísca de fogo pelos meus poros, eu sentia mesmo uma graça. E aí quando eu fui cantar, tinha uma banda muito boa, muito top. Aí eu falei assim, eu falei, nem vou pegar o violão, porque eu sabia tocar 3 notas, eu falei, nem vou pegar o violão, vou passar esse vexame, né? E aí eu pedi a nota, e eu comecei a cantar, receba, receba agora, receba a sua vitória, receba, receba agora, quem manda é Jeová da glória. Aí quando foi, olha só. Aí pronto, aí começou aquele poder e fogo, parecia uma panela de pipoca, né? Panela de pipoca aberta, e Jesus começou a batizar aquele jovem, foi um reboliço. Eu achei interessante que eu via um jovem que ele saiu correndo de dentro da igreja, ele saiu pelo pátio, voltava, e onde ele botava a mão, as pessoas eram batizadas. Olha só. Aí eu me lembro que o pastor presidente, ele estava na sala pastoral dele, que era do lado de fora, ele veio para dentro da igreja para ver o que estava acontecendo, porque estava assim, um negócio, fugiu do controle mesmo. E aí, quando eu terminei o hino, fui sentar, o pastor canta outro. Eu sei que naquela manhã eu cantei 5. Nossa, que bênção. Quando eu cheguei do lado de fora, já não tinha mais nenhum CD, todos tinham sido vendidos. Nossa, que bênção. Já tinha gente já pedindo agenda para me voltar. E aí Deus começou a soprar o meu nome. E quando foi no culto à noite, muito engraçado, subindo o bilhetinho para o púlpito, né? E aí o pastor olhava, tipo, sem entender, o pastor presidente, sem entender, porque ninguém sabia meu nome. Então eles falavam assim, chama a irmã do Receba. Do Receba. Chama a irmã do Receba. E aí, nesse momento, o pastor disse, minha irmã, e nessa época, detalhe, eu pesava 160 quilos. E no púlpito tinha o tablado, que era o tanque batismal. Gente, eu pulava tanto que as tábuas faziam assim, olha. E o pastor presidente segurando na cara, com medo, né? Cair no tanque batismal, né? Gente, mas era muita glória de Deus. E Deus soprou meu nome. No outro mês já estava no Pará de novo. E aí tinha uma irmã lá, ela disse assim, irmã, eu posso colocar seu hino no ciclo de oração? Irmã, pelo amor de Deus, deu até o playback para ela, né? E aí eu não tinha noção quem era aquela irmã. Ela simplesmente era a regente do coral da Igreja Mãe, onde nasceu a Assembleia de Deus no Brasil. Nossa. E ela colocou, era mais de 5.000 vozes cantando a minha canção. Imagina isso, mas chegou a presenciar isso alguma vez já? Sim, e eu cantava muitas vezes na Igreja Mãe, o coral cantava comigo. Nossa, deve ser uma coisa sensacional também. E o pessoal, quem é essa cantora na época, né? Chama ela e pronto. E Deus me deu o estado do Pará.
e ali vendendo os CDs, as ofertas voluntárias dos irmãos, o Senhor deu para a gente o nosso terreno, a nossa A casa. promessa se A cumprindo. promessa se cumpriu do jeito que o Senhor falou. Aí depois veio o tempo de cantar, chegou, né? Que é esse aqui, o terceiro CD. Olha a cara redonda, né? E logo em seguida eu gravei também esse quarto CD, que foi o Jamais Desista, que vem um louvor que Deus me deu também num momento de muita adversidade, que foi o carro-chefe, que foi o Pelejarão contra ti, mas não prevaleceu. Vou cantar um pedacinho dele aqui. Pode ficar à vontade. Deixa Deus te usar como na Assembleia também. Bom. Olha, gente, só 3 notas, tá? Vamos lá. Glória. Pelejarão. Eu vou tirar mais baixo porque eu tô bem rouca. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão. Então me posso dar vitória, o Senhor já te deu. Essa batalha ele venceu. Então me posso dar vitória, o Senhor já te deu. Essa batalha ele venceu. Então me posso dar vitória, o Senhor já te deu. Já te deu, 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 já te deu. Essa batalha ele venceu. Estou contigo, diz o Senhor Jeová. Não te assombres, vou por ti pelejar. Venço por ti batalhas, sou teu Deus e vou agir. Te garanto a vitória, o inimigo não vai impedir. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão. Cadê o pandeiro? Mas não prevalecerão. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão, mas não prevalecerão. Então me posso dar vitória, o Senhor já te deu. Essa batalha ele venceu. Então me posso dar vitória, o Senhor já te deu. Essa batalha ele venceu. Então a posse, 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 então a posse. Essa batalha ele venceu. Ferramenta preparada contra ti não vai prosperar. Eu sou o que te guardo, eu sou teu Deus Jeová. Feitiço nem inveja, nenhum mal vai te tocar, pois quem guarda a sua vida sou eu, Senhor, o leão de Judá. Meu Deus, pra quem sabia só E 3 por aí notinhas. vai. Nossa, E essa canção, um dia Deus, em casa, Deus usou uma amiga, missionária Patrícia, amiga de oração. Estava só eu, o Olímpio e ela. E na hora da oração, Deus usando ela disse: tu vais cantar no estádio de futebol. meu Deus. Eu até abri o olho assim, eu disse: meu Deus, será que tem outra pessoa aqui? Eu nunca entrei no estádio de futebol, como é que... Eu falei: meu Deus, a Patrícia agora atropelou o anjo, né? E ela disse: tu vais cantar, porque eu vou soprar o teu nome aqui, no país e também em outras nações. Tinha nem noção do que Deus ia fazer. Aí eu já tinha ido no Pará, né, com esse CD. Uhum. E um dia, atendendo 2 finais de semana lá, no meio da semana, uma amiga falou assim: olha, tá acontecendo o centenário da Assembleia de Deus, 100 anos da Assembleia de Centenário. Deus. Você não quer ir? Eu disse: ah, eu quero. Não tenho nada para fazer, vamos lá. E quando a gente chegou, eu pensei que era na igreja mãe, né? E era no estádio do Mangueirão. Nossa. Do Mangueirão. Vocês não têm noção, gente, se tropeçava em crente. Quantas pessoas tinham? Tinha mais ou menos 85 mil pessoas. Jesus. Meu Deus, imagina cantar Muita 45 gente, pessoas. muita gente. E a minha amiga, que, nossa, eu amo demais esse casal, o pastor Daniel e a Osete, são lá de Ananindeua. Um beijo pra eles. Beijo para eles. E ela falou assim, ela é bem pequenininha, assim como a Ana Isso, Beatriz. Beatriz, a Bia. Ela disse assim: Cida, eu vou ver ali se eu consigo a pulseirinha para a gente ficar na área dos pastores, né? Ela toda desenrolada.
Daqui a pouco ela veio com 2 pulseiras, botou na minha mão, botou na dela, e vamos subir aquelas rampas. E quando a gente chegou lá em cima, ela disse: Você tem um CD? Aí eu disse: Tenho. Aí eu peguei, abri a bolsa, nem passava na minha cabeça. E ela foi lá, falou com que estava, né, na programação, e daqui a pouco eu só escutei ele falando. Pastor Hinaldo Brito, ele disse: Gente, vamos ouvir agora a cantora de São Paulo, Cida Santos, cantando. Jesus. Eu gelei e na hora eu só lembrei da profecia dentro da minha sala que trouxe na Deus tinha memória. falado que eu iria cantar no estádio de futebol. Quando eu peguei no microfone, já soltaram, né, a música que era o Pelejarão Contra Ti. Quando aquele grupão de mulheres, mais de 10 mil vozes, Meu Deus. Meu sabia Deus do que céu. conhecia o hino, todo mundo levantou com o pompom na mão e cantando comigo, a Cassiane do meu lado. Aí eu virei: Canta minha música, Cassiane, canta a tua, canta a minha aí também. E a Cassiane pequenininha cantando Pelejaram Contra Ti. E ali aquelas câmeras me filmando, e ali Deus soprou, porque foi algo, era o centenário da Assembleia de Deus, né? E todo mundo quem é, e vendo aquele negócio todo, aquele movimento da glória. E aí Deus abriu as portas até para as nações, para minha vida. Bênção. Então, daí foi vindo, vai ter banquete, uma nova E história, aí, milagre, hoje a são glória. quantos que a gente tem em média aqui, assim? São 7 CDs, uma coletânea, depois veio o DVD, né? E o CD de mensagem, quando eu comecei a ministrar São as as pregações, né? pregações, a palavra. Deixa eu ver se... Era uma época que vendia muito CD de mensagem, né? E aí já o vaso estava renovado, transformado. E nesse daqui de mensagens, tem muitas... Quantas mensagens, mais ou menos? Ai, hoje eu nem sei. Não sei. Eu Uma não média, tenho, assim, de mais ou uns... menos umas 80 mensagens. Caramba, muita mensagem. Mas isso faz tempo, né? Na Uhum. época que vendia CD de mensagem. Sim. Hoje já não. Hoje as plataformas. As mídias tá aí, né? digitais também, né? Mas tá aí Hoje pra tá ajudar difícil também, até né? você repetir uma mensagem, né? Porque se você ficar repetindo, o pessoal, já ouvi aquela mensagem. Isso é O verdade. pregador só prega uma mensagem, já vi. E, Cida, nessa caminhada toda, né? Logicamente é nítido ver que Deus te deu uma bagagem muito grande e que durante toda essa caminhada sua você foi sendo cada vez mais conhecida. E aí, como você conheceu a Canaã? Como que foi essa história? Assim, o pastor Rogério, eu conheci ele numa consagração, né? Quando ele dirigia, Uhum, né? Antes de ter a Canaã, uhum, através da minha prima Rosângela. Eu falo que é prima e irmã, né? E eu não conhecia, assim, esse movimento, né? Tinha na nossa igreja profecia, mas era uma coisa muito sutil, não Sim. tinha muito. Uhum. Mas, assim, aquele vaso que Deus revelava, assim, não conhecia. E a minha prima conheceu, não sei também como, não lembro. E ela Foi Deus. ela disse assim: Vamos num lugar? Aí eu disse: Vamos. Aí ela falou assim: tem um pastor muito usado por Deus. Na época o pastor Rogério ainda não era pastor, mas a gente amava, né? Era só o Rogerinho. Era o Rogerinho. E aí eu vi, aí ele profetizou para mim. Eu não tinha ainda material gravado. E Deus usou ele: Eu tenho uma obra contigo, vai andar muito. E prepara que a tua mala, o teu guarda-roupa será a tua mala. Olha só. Nossa. E depois eu fui vendo o cumprimento. Em né? quantos países já? 7, né? 14. 14? É. Dobro, então. Nossa, meu Deus do céu, nem eu acredito. Qual deles você mais gostou? Tem mais Olha, marcante, assim? eu já perdi 7 viagens para os Estados Unidos por não ter o visto americano. Nossa, sim. Ai, meu Deus. E o Senhor, esses dias, tem falado, usou até um taxista falando para mim. Falou assim: a senhora já foi nos Estados Unidos? Eu falei assim: ainda não. Ele: mas a senhora tem que ir. Eu tô sentindo que a senhora... Eu falei: meu Deus, Olha nós só. usamos até a jumenta para falar Taxista. comigo. Taxista. E eu falei: eu preciso tirar o visto americano. Deus tem, né? Uhum. Eu gostei muito, assim, da Itália, que os Nossa. italianos são muito falantes, né? Falam alto, né? Eu também gosto de falar muito. Eles são pentecostais. Os penteca. Bom, Portugal, Espanha, que a gente tem mais, né, pelo idioma. Uhum. Eu tive agora, né, tem mais facilidade.
mas que eu me identifiquei mesmo foi com a Itália. Com a Itália. É O que você mais comida, gostou? macarrão, Você pizza. gostou Ai, que mais do delícia. que lá exatamente? Foi por causa da comida também? Alegria, né? Alegria. É um povo muito alegre. O italiano, ele é muito alegre. Eles têm muito, assim, a mesma linha nossa do brasileiro. Abraça, Extrovertido. Uhum. fala, sorri, né? Aquela mama que faz muita comida, todo mundo em volta da mesa. É bem brasileiro Aham. isso, Uhum. né, da gente, né? Sim, Então eu me sim. identifiquei um pouco com isso. Mas o Brasil não tem Não igual. tem igual, né? Não, o Brasil, gente, nós somos muito abençoados. É verdade. Somos. Porque aonde a gente chega, né? Não é só porque até a minha amiga Val, né? A Val da nossa igreja, ela diz Sim. assim, a Cida é patriota. Eu falei, amo o meu país, amo a minha nação, amo o meu povo, amo Abençoada viajar por pelo Deus, né? Brasil, Demais. né? E Deus assim me abençoou com esse trabalho e com já 17 anos aí Deus começou a me dar, depois daquele empurrãozinho de leve, né? Comecei assim meditar mais na palavra, Uhum. buscar, Uhum. né? Porque você pregar é algo assim, todo dia é um aprendizado. Uhum. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Sim. Sim. Você pode pregar 100 vezes o mesmo texto, vai ter. Eu digo que Deus tem sempre uma caneca de água nova, É É verdade. verdade. sabe? Tem sempre algo novo para ser revelado. Às vezes você olha alguém, ai, de novo essa palavra. Mas Deus, com a sua multiforme graça, Uhum. Ele usa cada Uhum. um de um jeito. Eu prego, às vezes eu falo assim, ai, a minha maneira de ministrar já é totalmente diferente de algumas. Tem gente que é mestre na palavra. Uhum. Eu já sou mais didática, já sou mais do arrozinho com feijão. É aquela mensagem que todo mundo entende, Sim. mais evangelística, que as pessoas entendem. A mensagem é simples e objetiva. Eu não consigo falar, ai, pelo beneplácito da sua grandeza. Não, eu não consigo. Essas palavras muito difíceis. Eu sou mais assim, olha, Deus vai fazer e acabou e pronto. Tá bom? Amém, irmão? Levanta isso, a mão e dá é glória. E aí, voltando, né, Uhum. acerca do pastor Rogério, eu conheci ele nessa época. Uhum. Ele chegou a ser usado por Deus para ministrar sobre a sua vida também a Muitas respeito de que você seria pregador da palavra também ou não? Assim, eu não me lembro, mas ele ministrou muitas É. vezes profecia para minha vida, né? Falando sobre viagens, Uhum. o chamado de Deus Uhum. e livramentos, meu Deus, incontáveis do que Deus já fez, Tem né? para contar Uhum. algum? Sim, o mais recente, posso contar o mais recente Aham. agora, né? Uhum. Que tem um ano, eu fui para fazer uma cirurgia, refazer uma bariátrica. Uhum. E o Senhor usando os vasos. Inclusive, numa das lives, o pastor Rogério falou Das lives de oração. de oração. Ele falou, ele me chama de Sidona, né? Aham. E ele falou, Sidona, Deus está dando livramento, né? Você vai passar por um processo, mas Deus está dando livramento. E eu já sabia que era cirurgia. Em paz, né? Falei, se Uhum. Deus está livrando, que eu não vou morrer. Glória a Deus, Sim. aleluia. Tem promessa ainda, né? Verdade. Promessa ainda. E aí eu fui para a cirurgia. Quando o médico introduziu a câmera, eu sentia dores do lado esquerdo, eu estava com todo o meu lado esquerdo com aderência, tudo colado, os Deus. órgãos. Meu Deus. E ninguém sabia, nem eu sabia, não deu nos exames. Mas aí o médico, depois, quando eu acordei com 2 drenos, eu falei, mas que aconteceu alguma coisa que a gente não sai assim. Uhum. E o médico falou, olha, você teve um livramento. Caramba. Aí eu só me lembrei da profecia, né? Deus já tinha avisado, né? Você teve um livramento, você estava com aderência. E ele mostrou as fotos, ele tirou aproximadamente 1,2 kg de pedaços que teve que tirar, né, de dentro. Nossa. Caramba. Mostrou depois pro meu esposo, né, para ele ver. E fiquei 2 dias com aqueles drenos, né? E ele falou, olha, a minha preocupação era o que eu vou ter que pagar mais agora, né? Porque era uma coisa que não estava combinado. E depois aí a secretária dele disse, não vai pagar nada. Se fosse Olha só. outro médico, cobraria mais 15 mil reais, mas ele não vai cobrar nada. 2 livramentos, né? 2 livramentos. E aí o Senhor me deu essa grande vitória, porque acabou, eu sentia muitas dores, eu amanhecia tomando remédio, anoitecia tomando remédio para dor. Misericórdia. E eu dizia, meu Deus, eu não sei o que é isso. Mas Deus já sabia e deu livramento, né? Glória a Deus. Então, assim, a minha ligação com o pastor Rogério, assim, é uma história.
E a Canaã, estar aqui na Canaã hoje, é o endereço que Deus me deu. Sempre o pastor Rogério falava assim, ô Sidona, troca o tênis, né? Canaã é logo ali. E eu dizia, eu sei, minha amiga, eu sei, mas é bom você estar no roteiro de Deus, na hora de Deus, né? Porque vontade não faltava, né? Mas você tem que ir na hora de Deus. É verdade. Porque na hora de Deus dá tudo certo, perfeito. né? É perfeito. E aí um dia Deus falou assim para mim, eu vou te levar. Eu vou te levar. E aí eu perguntei algumas coisas para Deus, eu falei, olha, Senhor, Senhor, eu preciso desse sinal. Eu fiquei igual Gideão, né? Novelho seco, novelho molhado. Senhor, manda os sinais. E aí Deus começou a dar os sinais, confirmando. E nessa transição agora seremos recebidos, né, nesse domingo. Glória a Deus. E assim, foram dias de paz, de tranquilidade, porque a Bíblia diz, né, que a bênção do Senhor enriquece e não traz dor, né? Então, geralmente todo rompimento causa alguma dor, né? Mas foi tudo em paz. Nossa, meu Deus, estou glorificando o Senhor. E aí agora, né? Sou o quê? Canaense? Como é que chama? É que não é zoado falar cananeia, né? Cananita? Meu Deus. Cananita? Tá meio feio, né? Eu Canaense. não sei. Depois eu vou pesquisar. Vamos Eu fiquei pesquisar, né? curioso também. Mas isso é bem legal, né? Como as coisas, como Deus vai guiando os nossos passos para o centro da vontade Sim. dele, né? E eu sempre pedi ao Senhor assim. Eu aprendi que a unção que você respeita é a unção que você carrega. Você atrai ela para você. E eu falo, Senhor, o Senhor me chamou para isso, né? Uma unção profética, Sim. liberar a palavra, sabe? E eu falei, Senhor, eu quero essa autoridade espiritual sobre a minha vida, sobre o meu ministério, sobre o meu chamado. Tudo bem, tem 30 anos, tem problema, mas ainda se tiver um pouquinho para caminhar, eu quero caminhar debaixo dessa autoridade. Tanto que quando eu falei com os nossos pastores, né, pastor Anderson, pastor Rogério, eu disse, eu não estou vindo pelo palco que hoje a Canaã tem. Eu estou vindo pelo caráter dos meus pastores. Então, são caráter ilibado, homens de Deus, íntegros, Verdade. que honram a Deus com a própria vida. E é isso que eu quero para a minha vida. Eu não posso ter uma autoridade espiritual sobre a minha vida que não tem princípios, não tem caráter. Não que os outros não tinham. Sim. Mas eu quero essa autoridade para a minha vida. Eu quero essa unção sobre a minha vida, derramando sobre a minha vida. E agora chegando, eu vou falar para você, eu tô minha Tá em casa já. mesmo, eu tô... Glória a Deus. E para quem tá assistindo esse episódio, então, já não é novidade, porque a missionária Cida e o Olímpio foram apresentados já na igreja, né? Se assim Jesus permitir até domingo, né? Sim. Se a gente não for arrebatado... Não volte ainda, Senhor, completa a obra. Se a gente for arrebatado, não vai ter um episódio. Não vai precisar mais. Já vai estar na glória. Mas se você estiver vendo até aqui, eles já estão conosco, em terras canadenses. É isso. É isso. E aí, tem alguma pergunta? Podemos já... Eu tenho uma pergunta. Pode falar. Você ia muito nas tardes da bênção? Da Canaã? É. De Sim. Eu quinta-feira. lembro de você. Então. Oh. Aí eu cheguei a ver um rostinho conhecido e falei, gente, eu já vi essa mulher. Então, agora eu tirei minha Familiar. dúvida. Tirei minha dúvida. Agora tá claro. Bia, quer já partir para as perguntas? Tem alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Maduela? Olímpio, você tá com uma cara aí de que, assim, você poderia ter falado aquilo, mas você não falou até agora. Você tem alguma coisa que você pode falar sobre a Cida, que ela poderia comentar Fala mais? só as também? partes boas, amor. Por favor. Não, pode falar daí mesmo. Mas se você quiser também falar ali. Sem chorar. A Cida eu faço parte também, né? Uhum. Ela viaja, eu sinto falta dela em casa. Oh. Isso é muito bom. Você quer falar no microfone? Vai lá no microfone, pode falar. Coloca ali.
Para quem não conhece o Olímpio, este é o vaso É o da hora, Olímpio é Os o caras da hora. mais da hora. Prazer, cheguei. Ó, glória. Então, o Ministério da Cida, às vezes eu fico em casa e a gente sente falta, Uhum. né? Eu guardo, eu fico para tomar conta da casa, tomei conta muito da Tamires, depois veio a Heloísa também, depois de 19 anos, e eu sempre segurei essa parte aí, na corda, né, amor? É, Sempre na intercessão. Na Né, intercessão. retaguarda. E sempre tive apoiando ela no ministério. E a gente sente falta, sente muita falta, a gente chora. Mas chora, amor, essa parte. Estamos na íntegra recebendo informação. Olha, o Eclesiastes está revelando coisa. Olha só, curiosidades. Verdades Mas verdadeiras. é prazeroso estar servindo ao Senhor, Sim. muito prazeroso. E às vezes as pessoas falam, fica sozinho em casa, cuidando da casa, né? Limpando casa, lavando roupa. Mas quem lava é a máquina, não sou eu, só estendo no varal. Olha que bênção. Aprendeu a fazer arroz, né, amor? É verdade, eu aprendi a fazer arroz, a cozinhar que eu não sabia. E então, o ministério é um pouquinho árduo, mas a Sim. gente está lá segurando a corda, Vale a né? Glória a pena, Deus né? por Vale a isso. pena. Somos muito abençoados. É o Às preço vezes do a pessoa, "Pô, por que sacrifício, você né, não também?" segura a sua esposa em casa?" Eu falei, não sou louco, É. sou louco. Não sei o que Eu segura, seguro não. em casa, eu não quero morrer. Eu não quero brigar com quem leva, né? Não quero brigar com quem leva. E eu só abençoo e ela segue a vida É verdade. e a gente tá aí. Você vê Deus cuidando também, né? Porque quando Sim. você faz esse sacrifício de fazer o ID, Deus cuida dos seus, né? Quando você vai. O que eu acho assim interessante assim, nós vivemos de milagres, né? Nós vivemos de milagres. A nossa vida é milagre mesmo, né? E uma dessas feitas, numa dessas idas para o Pará, que a Uhum. gente estava construindo a nossa casa, eu mandando dinheiro, ele pagando pedreiro, comprando material, né? Uhum. E no último final de semana, que eu fiquei alguns dias lá, eu peguei, recebi a oferta, os CDs que tinham vendido. Falei, não vou depositar, já estou indo para casa, né? Eu levo. Na segunda-feira, que eu ia voltar na madrugada, já de terça, eu estava na casa desse casal de pastores. Uhum. E o pastor falou assim, irmã Cida, eu vou servir ceia numa comunidade, uma favela, né? Vamos lá, eu estava cansada, tinha mais de 20 dias cantando e pregando. Nossa, desgastante Muito, fisicamente. porque o calor é muito grande lá, né? E aquele cuidado com a garganta, porque você só quer tomar gelado, né? Uhum. Açaí, então, meu Ixi, Deus, assim, eu ganhei glória. uns dos Um 10 leite quilos de condensado, graça. uma Nossa. frutinha. Abafa, né? E aí eu disse, pastor, tô tão cansada. Mas ele ficou insistindo. Aí eu disse, tá bom, eu vou. Eu tinha acho que uns 4, 5 CDs ainda. Ele falou, olha, mas tira relógio, tira anel, porque lá é faixa de gás. Ele ainda falou Olha bem só. assim. Tô saindo de São Paulo para morrer aqui. Ele falou, não, Aí eu tirei o relógio, tirei a aliança, só que eu esqueci de tirar o dinheiro. Nossa. E aí a gente foi. Chegamos lá, ele ainda pagou um pedágio para entrar lá dentro. Era assim, o tamanho de uma garagem de 2 carros. Chegamos, estava lotado. Aí como lá sempre estava na mídia, por causa da igreja, né? Sempre filmando, aparecendo na televisão, porque eles têm a rede Boas Novas. Então o pessoal, quando me viu, falou assim, meu Deus, a irmã aqui. Eu falei, calma, irmãos, Jesus é o Rei da Glória, vem aqui. Quem sou eu para não isso aí. vir, né? É verdade. E aí cantando, aí eu cantei, e depois, logo em seguida, um irmão teve a oportunidade. E esse irmão falou, irmãos, eu sou de um campo missionário, eu vim aqui pedir para os irmãos uma ajuda, eu ando 12 quilômetros a pé para comprar 1 quilo de Meu farinha. Deus. Nossa. Eu paraíso comi muita farinha. Uhum. Uhum. E eu queria uma ajuda para comprar uma bicicleta usada. Na hora Deus falou assim para mim, o dinheiro que está na sua bolsa não é teu, dá para o meu servo. Nossa. Que dinheiro? Jesus, eu tirei aquele relógio horroroso de 10 reais, Senhor, eu não tirei esse dinheiro. Que era o dinheiro de comprar, né, o material da casa.
E aí eu fiquei naquela guerra, porque a gente é muito bom de pedir, mas é ruim de, né, de ter um coração É. liberal. Verdade. Mas aí o Senhor falou muito forte comigo. Eu disse que quer saber melhor dar. Vai que na volta Deus derruba o avião, né? Eu morro. Melhor é dar esse dinheiro. Terminou o culto, eu peguei tudo que eu tinha na minha bolsa. Eu disse, irmão, Deus mandou te abençoar. Eu não queria, eu confesso. Mas Deus mandou, eu vou obedecer. E aquele irmão foi embora. Eu voltei tão frustrada, tão chateada. Eu disse, Senhor, e agora, né? Mas quando eu cheguei em casa, nós não tínhamos carro. Eu já era habilitada, mas não tínhamos carro. Com 15 dias, Deus levou um casal na nossa casa. Eu fui professora de escola dominical desse menino, mas eu não tinha mais visto ele. E ele foi em casa, né, amor, tomar um café. E ele, e aí, conta as bênçãos das viagens. E aí começa a contar, né, e aquela coisa toda. Ele falou, cadê seu carro? Eu falei assim, rapaz, não tem. Jesus falou para mim, mas como Deus dá carro? Aí eu falei, não sei, tudo é dele. Ele vai me dar um carro. Verdade. Ele falou, tem 15 dias que eu não durmo. E uma voz fala na minha cabeça, dá um carro para Cida Santos. Eu trouxe Meu teu Deus. carro, tá aí na porta. Você está de brincadeira. Falei, ninguém dá nem R$1 para ninguém. Ele falou, mas tá aí. Foi o primeiro carro que nós ganhamos. Um Fiat Glória a Deus. Meu Uno, Deus. na época. E a gente tudo pesado, né? O bichinho chega a gemer. Dizia que era uma jumentinha, o bichinho gemia. Com 2 anos e pouco, né? O Senhor falou para a gente ofertar aquele carro. Olha só. E eu falei, mas Senhor, agora que eu tô gostando de andar de carro, né? O Senhor vai fazer eu andar a pé. E muito frio em Rio Grande da Serra, muita garoa. A gente acabava com todo mundo entrava no seu carro, ia embora e a gente ficava no ponto do ônibus. E aquele preço aí, depois a gente olhava, via as cegonhas passando cheio de carro. Senhor, um carro pra gente, Senhor, dá um carro pra gente. E eu fui pregar no Acre. E eu estava pregando. E terminou o congresso, quando os irmãos foram me deixar no aeroporto, um casal de irmãos falou, me dá seu contato. A gente carrega os cartãozinhos, deu contato, achando que era mais uma agenda. 5 dias depois o irmão me ligou e disse, irmã, me dá o seu nome completo, o número dos seus documentos. Eu disse, irmão, mas eu nem te conheço. Ele falou, a senhora está desconfiada, fala com a minha esposa. Falei com a esposa, ela disse, irmã, nós temos 3 carros na nossa garagem. Quando você estava pregando, Deus falou pra gente, você tem um carro aqui, eu tenho um carro que eu botei o nome de missionário. Deus falou, dá missionária para missionária. Falei, mano, é pegadinha? Ela falou, não. Falei, mas como que vocês vão mandar um carro do Acre para São Paulo? Ela disse, nós vamos pôr numa cegonha. Deus disse, eu ouvi a tua oração. Olha só, meu. E aí eu dei, né? Acreditei, dei o meu nome completo, número de documento. E 5 dias depois, aqui na Rota dos Restaurantes São Bernardo, chegou a cegonha com o nosso carro. Meu Deus, que bênção. E a gente foi buscar, era meia-noite, e não tinha ninguém para levar a gente. E aí vitória, hein? depois a gente arrumou um irmão que é taxista. Ele falou, poxa, mas meia-noite, mas o que você vai fazer? Ela falou, meu pai me deu um presente. Ele, mas meia-noite seu pai vai te dar um presente. Eu falei, irmão, não se mete não, irmão. Meu pai, da hora que Só ele leva a quiser. gente pra Meia-noite, madrugada, ele da hora que ele quiser. E aí, quando a gente chegou lá, já veio o rapaz, né, o motorista da cegonha, com a pasta na mão, a chave, e disse, tá ali. Era uma Pajero de 7 lugares. Meu Deus. Nossa. Tração, com tudo. E Deus falou assim para mim, tá vendo a sua semeadura? Então, uma bicicleta foi virando assim, ó, Deus foi só aumentando, né? Já não sabia nem dirigir o carro. Quando chegamos em casa, o carro não coube na garagem, teve que quebrar a garagem para caber o carro. Deus. Nossa. Então, assim, a nossa vida é feita de milagres. Eu não peço nada para as pessoas, eu oro. Eu falo, Deus, o Senhor sabe aonde que está a minha bênção. Então, tira o sono de alguém, usa alguém, abençoa alguém para me abençoar. Essa é a minha oração. Porque hoje está muito... o evangelho está sendo banalizado, está virando fútil pelas pessoas do Pix, pelas pessoas que usam o evangelho para se enriquecer. Uhum. E Jesus não prometeu isso. Ele disse, olha, busca primeiro o meu reino e as demais coisas eu acrescento. Deus não deve nada para ninguém, Felipe. Bia, Madu, Júnior, Deus não deve nada para Verdade. ninguém. Verdade. Tudo isso que vocês fazem
está sendo depositado no depósito celestial. Amém. Vai vir a recompensa. Vai vir uma recompensa. E a recompensa de Deus nunca é do tamanho da sua semeadura. É além. Amém. É Verdade. muito maior. Hoje, quando eu chego, eu estou indo agora em novembro de novo para Portugal, Uhum. e quando eu me vejo, eu me lembro. E eu olho para o meu coração e eu digo, a glória de Jesus. Você, Cida Santos, só está aqui porque Deus te trouxe. Verdade. Deus é o teu patrocinador. Glória a Deus. Isso aqui não é mérito seu, é mérito de Deus. Então, é difícil? A gente chora, sabe? Sente saudade, sente. Dói, porque nem tudo não é flores. As pessoas só veem o glamour Uhum. do chamado, né? Isso tudo que o pessoal vê, troféu, Eu não ver o processo né? por detrás. né? Não. Então, o nosso troféu vai ser na glória, não é aqui. Verdade. Galardão. Nosso galardão é lá, não é aqui. Então, essa honraria é para o ego humano. Sim. E Deus não está Uhum. nisso. O que Deus quer? Ele quer. Eu digo que eu sou um carteiro de Deus. Então, o carteiro, ele leva ali, olha, a correspondência. Aí cada um pega a sua parte e receba. Tem lugares que Deus me leva com exortação. Tem lugares que eu já fui e nunca mais a porta se abriu. Mas o que eu posso fazer? Eu sou um carteiro. Verdade. Então, o que você faz? A correspondência é para você, você lê e receba ela. A minha função é transmitir. Uhum. Eu ministrei num lugar com o pastor Rogério, já tem alguns anos, 20 anos mais ou menos, e o pastor Rogério acho que era solteiro ainda na época, e nessa viagem que nós fomos, eu fui para cantar e ele para pregar. E a segunda noite que ele falou, já que é a última mesmo, hoje é o dia. E eu, na hora do almoço, eu disse para ele, pastor Rogério, vamos dar lugar mesmo aí, porque a gente vai embora mesmo. Então, hoje é o dia. E a gente ficou segurando, a gente sabia que Deus tinha algo para fazer naquele lugar. E na hora da pregação, Deus usou ele e disse, eu vou tirar a sinagoga de Satanás desse lugar. Você imagina, num congresso, Jesus. você tem noção disso? Para mais de 5.000 pessoas. E Deus, eu falo, gente, esse homem é de Deus. Eu sempre falei isso, né, amor? Esse homem é de Deus, porque se fosse outra pessoa, não falaria. Muitos que eu O conheço não temor falariam. seria muito maior, né? Tipo, o temor de medo, no caso. né? Medo e Por- também para não perder a porta, não perder a oferta, não perder o Por ser uma prestígio, igreja grande também, entendeu? né? Então, você estava ali diante de um público de elite, mas o vaso foi vaso. Tanto que acabou o culto, né? Despacharam a gente que não quiseram nem saber. Né? Eu não sei se o pastor ganhou oferta, eu sei que eu não ganhei. Fala, pastor Rogério, eu paguei o preço por causa de você. Mas olha só, tudo que Deus falou ali, eu sei o cumprimento da palavra. Deus realmente tirou a sinagoga de Satanás. Então foi um reboliço muito grande. Deus. Então isso hoje me faz ter uma convicção de que eu estou no caminho certo, Glória a Deus por isso. de estar na posição certa. Rejeito muitas oportunidades, mesas que Deus não está. Mas eu prefiro continuar com Jesus. O centro da vontade. Verdade. Certo? Que bênção. Eu acho que é legal também ter a oportunidade que a gente sempre gosta de saber, né? Se a sua vida foi marcada por momentos impactantes espiritualmente falando. Então, tipo assim, você já teve alguma experiência sobrenatural que você ficou muito marcada por isso? Tipo assim, isso daqui foi uma coisa ímpar na minha vida e que gostaria de sim. compartilhar. Sim, teve duas coisas que aconteceram, acho que foi 2018, quando eu estive na Europa Uhum. e na Alemanha. Eu estava em Hannover, né? Chique. Hannover, é bonito, né? Hannover. Hannover. E andando na rua, né? Lá o pastor levou a gente para conhecer e tal. Aí tinham lá muitos jovens pedindo esmola. E do lado deles, cachorro, né? Cada um com seu pet lá. Eu achei estranho, falei, meu Deus,
tão jovens, por que eles estão pedindo isso? Não estão trabalhando, não estão estudando, né? Aí o pastor falou, olha, aqui você pode bater numa criança, mas não pode bater num cachorro. É a cultura deles. E como a maioria deles usam entorpecente, então o que que eles fazem para ganhar dinheiro? Eles usam o animal, todo mundo gosta, as pessoas dão dinheiro para comprar a comida do animal e eles usam aquilo ali para continuar a vida deles. Então eles não ligam para trabalhar, para nada. Só que quando a gente passou, eu vi um rapaz tinha um violão e veio no meu coração. Canta um louvor. Imagina. Tô pirando. A gente foi e tal, e passeia, vai, sai, come, anda de novo, tira foto, faz selfie, faz vídeo. Só que quando a gente volta pelo mesmo caminho que eu não imaginava, tava um rapaz lá, parecia combinado. Deus falou assim, para e faz o que eu tô te mandando. Aí eu falei, pastor, sentindo de falar com aquele moço, eu traduz? Ele, tudo bem. Pergunta se ele me empresta o violão. Aí ele cobrou €1. Aí o pastor, paga aí. Nada é de graça. Aí ele deu €1, aí eu peguei o violão. Comecei a cantar aquele louvor da Soraya Moraes, quão grande é meu Deus. Olha só. Eu comecei, quão grande é o meu Deus. Aí o pastor cantando na língua, né, no alemão. Então foi um negócio muito chique, sabe? Se tivesse filmado, tinha hora bombada aí, né, nas visualizações. Naquela hora que ele começou a cantar, aquele moço começou a chorar. Ele deitou no chão. E aí eu fui falando, e o pastor traduzindo, né? Deus foi me dando palavra, o pastor traduzindo. E aquele moço era um filho de pastor desviado. Nossa. Ele reconciliou. E eu acredito que até hoje, até um tempo atrás que eu falei com esse pastor, ele era um dos obreiros da Glória a igreja Deus. desse pastor. Tinha voltado para a família, tinha saído das ruas. Então foi algo assim que me marcou. Outra coisa que me marcou também foi uma senhora, num culto pela manhã, uma senhora da Finlândia que estava nesse culto. Deus me mostrou como se abrisse o teto e eu via um facho de luz vinha na barriga dela. Sabe aquele canhão de luz? Vinha na barriga dela. Eu parei a ministração, pedi que a moça que estava me traduzindo, que ela falasse do jeito que eu estava falando. Sabe, não conheço a linha, né? A língua. Aí eu disse, olha, fala para ela. E ela comeu uma comida oferecida. Alguém da família dela deu. E ela comeu. E ela sente dor. Mas o Senhor está curando. E ela vai expelir o mal. E aí ela traduziu, a mulher começou a chorar, né? Aí eu disse, na hora que você sentiu desconforto, pode sair. Aí ela sentiu desconforto, ela saiu, alguém acompanhou, e quando veio já com como se fosse uma bola de ping-pong, mas parecia cabelo, sabe? Um negócio estranho. Bruxaria. E bruxaria. E aí, quando trouxe, aí ela perguntou o que ela tinha que fazer. Eu disse, olha, se você quiser levar para análise, não vai mostrar nada, porque isso aí é uma obra de feitiçaria, mas você está curada. Glória a Deus. E aí ainda fiquei mais 2 dias na casa daquele pastor. Aí a mulher foi lá na casa dele, com a família, ela não sentia mais nada, que ela já estava mesmo sentindo que estava curada. E aí eu orando, que eu pedi ao Senhor que eu precisava de dinheiro, que eu queria trazer presente para a família, né? Queria trazer, né? Porque todo mundo chega de viagem e quer o presente, Pelo né? menos uma lembrancinha, né? E aí orando, Senhor, prepara o dinheiro, Senhor, da onde, Senhor, Senhor. E aí ela chegou e falou assim, olha, eu tenho esse valor que eu ia pagar um exame, para saber o que eu tinha, um exame específico, mas já que eu estou curada, eu quero te ofertar. E era quase €800. Nossa. E eu falei, uau! Né? Vai Então ser foram uma algumas lembrancinha. coisas que Deus assim foi marcando, muitas coisas. Olha, dá para fazer uma enciclopédia. É bênção. Muitos milagres. Bênção atrás de bênção. Bênção. Que maravilha. Gente, vocês querem já caminhar para o final? Quer fazer uma pergunta? É verdade, ó, porque temos uma pedagoga aqui também. Ah, que legal! Então ela perguntou aqui sobre como que está sendo, como que foi essa experiência de você querer fazer pedagogia. Então, olha só que interessante. Eu sempre tive muita. Hoje eu acredito, não fui diagnosticada, mas pelo que eu tenho estudado, eu tenho um TDAH e acho que todo pregador tem TDAH. De raro que não tem.
Então, sempre aquela dificuldade de ficar na escola, de ficar sentada, de ficar ouvindo, muita dificuldade. Uhum. Um livro, para mim ler hoje, se alguém me der um livro, eu tenho que ler pelo menos assim, um trecho do meio, para ver se eu consigo ler o livro inteiro. Senão, eu não consigo ler, tenho dificuldade. Não consigo ler em tela, Uhum. eu tenho que, Físico. tenho que O físico. riscar para poder memorizar, Uhum. né? E com isso eu não consegui fazer o segundo grau, que hoje é o médio, né? Hum. Eu disse, mas um dia eu vou fazer, um dia eu vou fazer. Eu contando isso para uma amiga, e eu falei, eu não consigo ir para a escola, eu não consigo sentar, eu não consigo. Ela, você vai conseguir. Aí ela disse, olha, tem uma prova do governo, e seja, eu vou te inscrever. Eu digo, não vou, se eu não consigo sentar para fazer uma prova por vez, que dirá todas as provas num dia, você tá maluca? Não. Ela, você vai. Eu digo sempre, você precisa ter pelo menos alguém que te impulsione, que acredita em você. Ainda que você olhe para vocês e fale, não sou tudo isso, né? Mas alguém vai dizer, você pode. Então, isso vai te dar combustível. E ela me escreveu, beijo, Mônica, de Ubatuba. E ela me escreveu, ela acreditou. E ela disse, você vai conseguir. E aí eu falava para o meu esposo, amor, você vai também. Você vai? Ele, não, mas eu não, você consegue. É um Ela arrastando o outro, um né? arrastando o outro. No final, ele passou em todas e eu fiquei na DP de matemática. Eu disse, olha, Deus está querendo... eu falei, Deus está querendo me humilhar, viu? No sentido. Quebrar um vaso. E aí veio a pandemia, né? Não teve. Uhum. E aí depois aí eu fui, tentei. Eu precisava de 100 pontos, consegui 125. Que bem. Nossa, né? que bênção. E aí eu falei, agora eu vou fazer. Só que assim, vocês, assim, parece que tem uma preguiça de ajudar os idosos, né? Aí eu falava para minha filha, como é que eu faço? Ela, mãe, vai aí atrás, procura aí. Olha só. E aí um amigo falou assim, eu tô fazendo, eu não vou fazer a propaganda da faculdade, não, mas eu tô fazendo, vai lá. Aí eu fui, e com a minha nota eu consegui 70% de desconto Que na bênção. bolsa. Nossa, que bom. Eu falo que hoje eu pago uma faculdade que é dia de comprar pão, né? E aí eu cheguei na hora, e agora que eu queria fazer psicologia, né? Que eu me identifico, mas tinha que ser presencial. Aí eu disse, com essa vida de viagem não dá. E quando eu olhei difícil. lá, pedagogia, eu falei, é o curso de Jesus. Jesus disse, aprendei de mim. Jesus é a professora. É isso aí. Verdade. E aí eu comecei a fazer, estou no 4º período, assim, desafiador, né? Uhum. Porque vem as matérias hoje com tantas coisas, né? Ideologias, mas a gente precisa da nota, precisa do canudo, então você tem que passar por aquilo. Mas Sim. eu digo, Espírito Santo, a minha mente é tua, Senhor, a minha vida é tua, o Senhor vai me usar, Uhum. né? Para alcançar crianças, adolescentes, jovens, aonde o Senhor quiser me usar, através dessa bagagem, desse curso, eu vou chegar. E também algo que me deu assim aquele start foi quando eu fui pregar numa convenção em Brasília. Aí todas as palestrantes falavam, fulano, apresentava, né? Fulano é médica, fulano é isso, fulano. Quando chegou na minha vez, é a irmã. Diga, não, que palhaçada, isso vai mudar. Eu falei, vai mudar em nome de Jesus. Da próxima agora vai ser a pedagoga. Glória a Deus. Glória. Tá quase acabando, né? Mais um ano. Quase acabando. Um aninho para acabar. Mais um ano. Logo, Deus daqui quiser. um ano, se Jesus permitir, vai estar Não com o canudo na mão. voltar. Ai, Senhor, eu falei já, Jesus, se eu não receber o canudo aqui, prepara um aí, que eu já vou entrar no céu assim, ó. Um canudo. Vai ser benção. Gui, vamos para as perguntas agora. Ó, a primeira pergunta é: qual é a maneira que Deus te usa? Olha, eu sou bem pentecostal, né? Já deu pra Glória. perceber, né? É. Mas eu sei ministrar em qualquer ambiente. Eu tenho uma amiga, que eu conheci ela tem uns 15 anos já, uns 15 anos, uns 14 anos, né? Ela é freira. Freira? Olha. E de vez em quando ela vai lá em casa, né? A gente conversa, oro Legal. por ela, Uhum. tá? Falo pra ela, troca o tênis, vem pro meu Troca o lado. tênis, só o pastor Gero, né? Troca o tênis. Troca o tênis, vem pro meu lado, né? E um dia ela falou assim pra mim, olha, eles têm uma ONG, né? Da curso, ela falou,
Você não pode ir lá cantar, nós reformamos, né? Ampliamos. E tem muito filho de crente que estuda lá. Então a gente vai fazer tipo uma missa ecumênica, que você Sim. vai representando os evangelhos. Uhum. Na época, né? Até o meu pastor, na época, falou assim, não vai. Que... Falei, pastor, sal dentro do saleiro não faz É diferença. É verdade. verdade. Você comeu uma batatinha e olhando pro sal, Não vai salgar. tem gosto. Então, nós somos o tempero, nós somos o sal da terra, somos Verdade. o tempero. E eu disse, não, pastor, me libera que eu... Vai, porque isso não vai virar nada. Nossa. Pois, na ótica dele não ia virar, né? Uhum. E aí eu tenho um amigo, o apelido dele é Fumaça, o nome dele é Wagner. Toca muito ele. Beijo, Fumaça. E aí eu falei assim, Fumaça, vamos lá comigo. Tô dentro, fechou, é nóis. Ó, Aí eu preparei 2 louvores. Cheguei lá, pensei que eram umas 20 pessoas. Aqui tinha quase 500 pessoas. olha que Meu bênção. Deus. E aí o padre lá, né, todo, né, aquela liturgia que eu cresci na igreja, né, mas a gente aprende na teologia Uhum. como que é. Uhum. E aí ele olhou para mim e tal, tudo bom, tudo bom. Ele com a bacia assim, cheia de água, aí ele falou, minha gente, a missionária da Cida Santos está aqui, ela vai dar uma benção na água, que eu vou aspergir água em você. Eu falei, gente, mas isso aqui não está combinado. Jesus, o que eu faço agora, Senhor? E aí eu falei, meu Deus, me tira dessa, Senhor, o que eu faço? Aí o Senhor falou assim para mim, a minha palavra é água. Faço uma oração profética. Aquela hora eu senti Meu Deus. Meu Deus. Peguei o microfone. Falei, minha gente, boa tarde, a paz do Senhor. Aí um amém meio sim, né? Camuflado. Tinha uns crentes 007 camuflado. Eu levante a sua mão. E todo mundo levantou a mão. Levantou a mão, virou igreja. Eu comecei, repita comigo. Senhor, que esta água onde tocar seja libertamente, quebre as correntes. Eu comecei a me arrepiar todinha. Glória a Deus. E o padre regalou o olho, tipo, o que está acontecendo? Ela tomou conta da reunião, né? E aí eu fiz aquela oração e comecei a cantar. Aí eu cantei aquele louvor da Exla, né? Deus cuida de mim, não, mas tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei. E todo mundo começou a cantar junto, aí gente começou a chorar. As pessoas começaram a chorar, se a quebrantar. E o padre, a primeira varada de água que ele deu foi na cara do Fumaça. Eu falo que o Fumaça está bebendo água até hoje. E foi aquela assim, o povo chorando. Aí o padre falou, canta mais uma. Aí eu cantei aquela do Marquinhos Gomes. Ele não desiste de você, ele se importa com você. E o povo chorando. Terminou aquele momento, 2 famílias vieram falar comigo. Onde você vai estar à noite? Aí eu dei o endereço da igreja. E eles foram para a igreja, aceitaram Jesus. Glória a Deus. As Que famílias. bênção. E um mês depois eu encontrei com um padre na feira de rua. Sim. Aí, ô Padre Luiz, tudo bom? Ele assim, com a cara fechada, tô chateado com você. Diz que eu fiz, pelo amor de Deus, padre. Ele disse assim, você roubou 2 famílias do meu rebanho. Aí eu abracei ele e falei, o próximo é você. Glória a Deus por isso. Que da hora, mano. Olha, as outras perguntas você já respondeu, que é como é Cida como mãe, você Sim, falou já. também. É como Acho que eu sou bem legal, viu? Então, É da hora. Moça legal, moça da hora. a carinha dele. A outra pergunta é como você conheceu a Canaã e qual a maior diferença que você sente entre ministrar louvor e a palavra? Você já deu mesmo? Já deu uma pincelada, né? Bom, então eu acho que o que nos resta, se você quiser, acho que seria interessante também você cantar pra gente, se você Canto. quiser. Tanto. Pelo menos umas Quer o que? duas Um músicas. petequinha? Pode ser o que Deus colocar no seu coração. Lá, hein? peteca de canção. Isso aí. Tá Ó, tem uma aqui que eu canto muito ela, que é a Vai Ter Banquete. É interessante essa... Deixa eu pegar um tom mais baixo que eu tô rouca mesmo. Vai ter banquete do céu neste lugar, vai, comece a glorificar, hoje é o dia que Deus vai te exaltar, vai, pode se alegrar, vai ter banquete do céu neste lugar, vai, comece a glorificar, hoje é o dia que Deus
Deus vai te exaltar. Pode se alegrar. Chega de humilhação e de tanta provação. Deus muda teu cativeiro. Se prepare, meu irmão. Hoje Deus acaba com essa prova. Meu irmão, você venceu. O diabo fica envergonhado, porque mais essa ele já perdeu. Mas vai ter banquete do céu neste lugar. Vai começar a glorificar. Hoje é o dia que Deus vai te exaltar. Pode se alegrar. Vai ter banquete do céu neste lugar. Vai começar a glorificar. Hoje é o dia que Deus vai te exaltar. Pode se alegrar. Deus vai trazer à existência o que nunca existiu. Vai colocar nas tuas mãos até o que você não pediu. E se a honra de Deus chegando, Felipe, irmão, você tem que crer. Muitos vão olhar pra ti e dizer quem te viu e quem te vê. Glória a Deus. Ó, já imagino essas músicas da Canaã e muitas pessoas... Vai vir a vigília aí, vou estar na vigília, hein? Então, e muitas Dia pessoas 1º de novembro. correndo. Já vários correndo na igreja. Muito bom. Glória a Então, Deus. assim, eu componho, faz muito tempo que eu não componho, mas as canções que eu componho são mesmo inspiração. Vem aquela inspiração, eu sento, escrevo, né? Vou cantar do Receba, né? Que eu falei do Receba aí, ela é bem simples. Deixa eu ver. Receba, receba agora. Receba a sua vitória, mas receba, receba agora. Quem manda é Jeová da glória. Mas receba, receba, receba agora. Receba a sua vitória. Receba, receba, receba agora. Quem manda é Jeová da glória. Olha este varão de branco, é Jesus Cristo, está neste lugar. Ele vem vestido de linho, com a espada na mão por te pelejar. Suas mãos e seus pés reluzentes têm chama de fogo e vão te queimar. Contemple a sua vitória que vem lá do alto e vai te entregar. Mas receba, receba, receba agora. Receba a sua vitória. Receba, receba, receba agora. Quem manda é Jeová da glória. Ele trouxe em suas mãos uma bandeja, está aqui a passar. Fique tão somente ligado, porque do seu lado ele já está. Hoje, fim desta luta, e ele te diz: tudo terminou. Podes cantar e dançar como Miriam fez do outro lado do mar. Mas receba, receba, receba agora. E por aí vai. Glória a Deus por isso. Pô, é um monte de canção. Se deixar, vira vigília aqui, meu Deus do Vamos céu. estar na vigília. Inclusive, eu Por acho que a favor. gente já vai ter. Sai dia 30 esse episódio. Esse episódio sai dia 30. Isso, e dia E aí, 1º é dia a vigília, 1º na é a virada vigília. pro Então, dia ó, 2. Se todos estiverem se muitos de vocês quiserem estar presente na vigília, Isso. a missionária Cida vai estar lá ministrando. Tá com a banda aí, Olha que Adoradores do Rei. Gente, se eu Glória fosse a você, Deus, não vai ser perdi. denso, hein? Ó, aqui foi, aqui Vem foi com um sapatinho de fogo. aqui foi um esquenta pro que virá. Isso mesmo. Miss, se você quiser também já abençoar esse programa, se você Ai, puder, ou que se você quiser presente. também, ou cantar outra música. Não, acho que deu, É. né? Deixa o pessoal pra vigília. Né? Só uma palhinha, só para apresentar. Já tá ótimo. Então, se você quiser fazer uma oração só para poder encerrar nosso programa aqui e abençoar. Amém. Vamos orar então. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer. E eu quero te agradecer pelo presente que o Senhor me deu. Para mim hoje está sendo uma consagração de 30 anos do chamado que o Senhor me confiou. Obrigado pela tua escolha, Senhor, na minha vida. Uma improvável, mas o Senhor me encontrou.
E como o salmista escreveu no Salmo 139, que o Senhor tem uma caneta, o Senhor vai escrevendo dia a dia a nossa história. Obrigada, Senhor, por ter chegado até a Canaã. Obrigado por estar nesse podcast, esse Eclesicast, oh Deus. Obrigado pela vida do Felipe, pela vida do Júnior, pela vida da Ana, Beatriz, a Bia, pela vida da Manu. Obrigada, Senhor, pela minha vida, a vida do meu esposo, pela Igreja Canaã, pela vida do pastor Anderson, pela vida do pastor Rogério, toda a diretoria da igreja, todos os departamentos, Senhor, desde aquele que faz, Senhor, a limpeza do templo, que tira o papel, o copo descartável, até, Senhor, a diretoria. O Senhor abençoe a cada um, ó Pai. Ó Deus, aquele que acha que não é visto, Senhor, que o Senhor cubra com a tua bênção. Eu quero te louvar que este veículo de comunicação, Senhor, alcance muitas vidas. Que alguém, Senhor, ao ouvir esse testemunho do chamado que o Senhor me deu, que eu posso dizer que se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Ó Deus, possa alcançar corações, que jovens, adolescentes possam sentir o desejo que eu senti, ó Pai, de ser um missionário, independente que não seja aquele que vá viajar, mas que seja também, mas aquele que fica, que tem uma profissão, mas através da sua profissão ser um evangelista, ser um missionário, aquele que carrega a arca do Senhor, a tua presença. Pai, no nome de Jesus Cristo, na autoridade que me é confiada, eu quero abençoar a vida, Senhor, deles, que tem se desprendido no tempo, ó Deus, de estar aqui fazendo esse trabalho que é a tua obra. Abençoe-os, ó Pai, poderosamente, ricamente aos patrocinadores, que o Senhor envie a tua bênção sobremaneira para a glória do teu nome. Eu oro e te agradeço por fé, no nome de Jesus. Amém, e amém. Glória a Deus. Então, gente, ó, aproveitando já esse gancho, né? Eu já ia falar para Miss. Ah, não, tem O o presentinho. presentinho ainda. Ah, é? Temos lembrancinhas. Uau! Tá vendo? Deus tem abençoado, então a gente tá conseguindo dar lembrancinhas para os nossos convidados. Aí tá Venham mais patrocinadores. Amém. Aí a gente tem o Mimos da Mel, né? Que é uma das canequinhas para você. E aí tem o chocolate Laços e Fitas, que estão as trufas da Dona Dirce. E aí a canequinha da Mel, que é uma canequinha dessa daqui. Pra ter de lembrança. Obrigado, usarei. Então, já aproveitando esse gancho aqui, né? Miss, eu ia falar pra você já se despedir, mandar um beijo pra quem você quer mandar um Meu abraço. pai, minha mãe, pra você. Gente, gratidão por esta noite tão preciosa. Gratidão, Felipe. Né? É a Carol que me fez o contato. Um beijo, Carol, obrigada. Ai, pela Bia, pela Manu, ó, tá vendo? Pelo menos na última vez eu CT. Pelo Júnior, gratidão. Meu esposo, né, amor? Intercessor ali na Meu retaguarda. intercessor ali, que vai me dar aquele pix, né, amor, na minha conta. Deus abençoe, gratidão. Orem por nós, orem por essa geração, que Deus venha despertar, né? Amém. Há um fogo que queima na minha alma. Eu falo que o altar é um oxigênio para mim. Eu não me canso de pregar. Não importa o tamanho do público, pode ser para uma pessoa. Eu amo pregar a palavra, eu amo pregar o evangelho, eu tenho prazer de servir a Deus. E eu falo, Senhor, eu só sirvo para servir. Então, que esse desejo alcance as vidas, os corações, os jovens, de ver vocês aqui. Eu já estou sonhando com as minhas filhas, meu genro, né, que eles tenham também esse desejo de amar a casa de Deus. A minha avó orava por mim e dizia, Senhor, que essa menina ame até os banheiros da tua casa. E eu sou cria de igreja, né? Eu amo estar na casa de Deus. Então, o meu carinho, o meu beijo, o meu abraço é para todos, todo o Brasil, exterior e os lugares que eu ainda vou, já vai recebendo. Glória Beijo a no Deus. coração. Bi, quer se despedir? Sim.
Sim. Sim. Primeiramente, agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Também mandar um beijo pra minha mãe, meu pai e minha irmã. Baby Louro. Não vou esquecer de Já ia ninguém. falar o papagaio. Não, não posso esquecer deles, senão eu tomo bronca. Também, obrigada, Oda. É um prazer. Primeira vez juntos aqui É na mesa. verdade, é verdade. Bênção demais. Mando um beijo, Júnior, um beijo. Beijo também para todas as participantes do Eclasicast. E é isso, muito obrigada por vir. Adorei. Que Tô bom. muito inspirada. Deus abençoe você, sua família, seu marido, Amém. seu casamento. Dá pra ver que ele é bem apaixonado. Eu quero um Olímpio na minha vida, um cara da hora. Olha, como da ele. hora. Um cara da hora como ele. Mano, eu gostei. Olha, gente, quer casar? Não fica só nos congressos, nos velórios Deus tem milagre, hein? Olha só. Que bênção, né? É isso. Fechou? Beijinhos. Fechou então. Ó, primeiramente eu queria agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estar aqui reunido ao lado da Bia, ter a oportunidade também de estar recebendo a missionária Cida nessa mesa, né? De onde a gente se reúne para compartilhar o pão através de histórias. Agradecer também ao pastor Rogério, pastor Anderson, por ter confiado esse projeto em nós, né? Que eles têm abençoado com o apoio deles, a Igreja Evangélica Canaã, a Juventude. E todos que acompanham, né? É importante a gente frisar sempre também para você deixar o likezinho, né? O curtir, eu ia falar. Curte, tem que ser compartilha. international Sim. também, né? Deixa o like, se inscreva no canal, comenta o que você achou até o momento desse episódio aqui, o que você achou desse episódio, o que você tá achando do canal. Mas, por favor, tá? Comentários construtivos, não críticas pesadas que nem a de Paulo. Porque isso ajuda também muito a gente a tomar certas decisões, né? Logicamente que as nossas decisões é tomada por Deus, né? Mas a gente tem que estar sempre no centro da vontade de Deus. E o que mais? Siga a gente nas redes sociais também, no Instagram, que é @eclesicast. O Instagram da Cida também vai estar aí disponível no link de descrição, né? Para você acompanhar as agendas dela, né? As agendas dela, então fique por dentro. Agradeço a presença da Bia, do meu lado, a Maduela, que hoje está na fotografia, o Juninho ali no backstage, controlando os cortes, ao Olímpio, aqui que está na retaguarda da Cida, na intercessão, e morrendo de amores por ela. a carinha dele. Isso foi nítido. E é isso, gente. Eu acho que sem nós não temos mais nada a acrescentar. Fade to Black e sobe os créditos. Tamo junto.